Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contra Golpe. No vídeo de hoje vamos comentar aí os resultados do UFC 247 e nesse vídeo vamos falar da luta de Jon Jones contra Dominick Reyes. E quase a gente tem um novo campeão dessa noite. E a gente vai fazer um vídeo agora explicando tudo que a gente acha aqui, mas eu já queria deixar logo de cara que, pra mim, Dominick Reyes deveria ser o atual campeão dos meio pesados do UFC. Pra mim, ele venceu essa luta. Foi uma luta laica do ponto de vista que a gente teve dois primeiros rounds claríssimos pro Reyes. Tivemos um quarto, um quinto round, claríssimos pro Jones. E um terceiro round ali que, apesar de eu achar que foi dos três o mais apertado, eu achei o terceiro round que o Reyes venceu e deveria ter ficado com a vitória. Eu concordo com o Lenner, eu tava comentando no Twitter ali o ao vivo, e eu falei, marquei um terceiro round meio sem certeza nenhuma pro Jon Jones, mas aí eu revi ali o terceiro round e, cara, é Reyes. O Jon Jones, ele fez o que ele faz sempre de colocar pressão, andar pra frente e tal. E isso dá uma falsa impressão de que ele tá sendo dominante no round. Mas ele tava andando pra frente e sendo golpeado no contragolpe ali do Reyes o tempo inteiro. Então, quando você tem que levar os critérios em consideração, e o principal critério é golpe conectado, efetividade na trocação ali, e a atividade foi do Reyes. Então eu acho que o Reyes estava com um maior número, estava conseguindo conectar, e tinha uma falta de senso de urgência ali do Jon Jones que incomodou a luta inteira. É complicado, advogado. Chegou no quarto e no quinto round eu comentei que estava insuportável ver o Jones lutando daquela maneira. É muito legal você ver a calma que ele tem para lidar com essas situações. Ele não perde a calma. Mesmo tomando golpes fortíssimos ali do Reyes no primeiro e no segundo round, ele continuava andando para frente com aquele foco, andando para cima. Beleza, tô bem, vamos para cima. Só que, meu amigo, só calma não ganha luta. Sem senso de urgência, você não vai ganhar luta. Ou o Jon Jones achava que ele estava completamente dominando todos aqueles rounds para estar com aquela calma toda, ou ele tá viajando na maionese. Porque, cara, cadê aquele Jon Jones? Cadê o Jon Jones que tinha criatividade, que dava cotoveladas giratórias o tempo inteiro, que buscava novos ângulos? Tava um lutador feijão com arroz. Era um Jones andando para frente, dando jab direto, jab direto, de vez em quando dava um chute, dava aqueles chutes no joelho, mas cara, muito feijão com arroz, muito simplista para aquele Jon Jones que a gente via fazendo coisas brilhantes do nada. E isso não é questão de tipo, já tem algumas lutas que a galera tem, olha, o Jon Jones não tá mais aquele lutador que ele tava antes, ele prometeu que nessa luta ele voltaria, mas não voltou, tá o mesmo Jones que enfrentou os dois últimos combates dele. É um cara resiliente pra caramba, aguenta muita pancada, mas cara, o Reyes mereceu a vitória. A gente vai colocar aqui pra vocês, o André já vai ter colocado antes aqui na verdade, né? O Fight Metrics, né? Que é o site aí que o UFC inclusive comprou depois, que calcula o número de golpes que foram conectados nessa luta. Obviamente, provavelmente isso aí pode ser atualizado, logo depois eles colocam, mas depois eles vão provavelmente revendo a luta para deixar mais refinado. Só que a gente consegue ver claramente que nos três primeiros rounds aqui, o Dominick Reyes deu os golpes mais significativos. Ok, nesse round, por exemplo, o Reyes deu o Reyes deu, por exemplo, o mesmo número de golpes na cabeça que o Jones deu. E golpes na cabeça são geralmente considerados os que mais pontuam. Mais contundentes, né? Mais contundentes, são os que mais causam dano. Isso tá na regra. Então, por esse motivo ali, até que você consegue ver, por esse motivo pode ter sido um pouco mais apertado. Só que, cara, na hora que você vê o round você não consegue analisar só dessa forma, quem deu mais na cabeça. O juiz que ele tá vendo ali, ele tem que analisar na hora, o que está acontecendo. E na hora que você vai ver no round, você vê que o Dominick Reyes não deixa nenhum golpe do Jones sem resposta. Toda hora ele está conectando, toda hora ele está incomodando. E o Jones, no final das contas, está andando para frente sem ser muito efetivo. E isso incomodou demais. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, o plano do Jon Jones era derrubar. O plano do Jon Jones era essa luta não ficar na trocação, ele levar para o solo. Ele tentou isso vários rounds, com uma frequência maior do que a gente vê o Jones tentando normalmente nas lutas deles. Então, na minha cabeça, esse era o plano não deu certo, o Reyes conseguiu frustrar ele todas as vezes que ele tentou derrubar, ele não derrubou nenhuma vez, para não dizer que não derrubou nenhuma vez, tem um bate-volta ali que o Reyes quicou no chão, mas o Jones não conseguiu aproveitar em nada, e ele, na trocação, não tinha preparado, não tinha um plano B, o plano A dele era derrubar e ficar por cima do Reyes. Já o Reyes tinha um plano muito claro, que era forçar nos primeiros rounds.
e nos outros rounds dar o gás que pudesse no primeiro minuto. Então, até o terceiro round o Reis estava presente, do meio do terceiro para frente ele já estava morto, mas ele entrou forte no quarto round, entrou forte no quinto round, ainda tentando se impor um pouco, tanto é que esses últimos rounds, embora tenham sido claros para o Jon Jones, não foram claros com uma grande vantagem não, foram claros ali, 10-9, não mais que isso. Então, o Jon Jones, ele estava o tempo inteiro tentando controlar a luta, o posicionamento da luta, andando para frente, e muitos juízes ainda pontuam baseado nos critérios antigos, ou seja, o controle de octógono. Para o controle de octógono valer, os golpes efetivos têm que estar igual, e não estavam iguais. O Lennon comentou aí que os golpes na cabeça no terceiro round foram semelhantes, mas os golpes no corpo não. O Reis conectou muito mais. Então, isso não vai contar nada? Então, para que serve isso ali então? Então, eu acho que houve uma falha na pontuação dos juízes ali, principalmente o juiz que deu 4 rounds para o Jon Jones. Isso é um absurdo, porque eu até consigo entender dar esse terceiro para o Jon Jones. Eu mesmo, na hora que estava assistindo ali, achei que tinha sido para o Jon Jones, então é um round difícil de pontuar mesmo, mas 4 rounds para o Jon Jones, tirou de onde isso aí? Não tem condição. O primeiro e o segundo round foram claros para o Reis. Então, na minha opinião, o terceiro também foi para o Reis. É chato ficar chamando de garfo, mas se eu tivesse pontuando uma luta e tipo assim, um lutador perdesse uma chance de se tornar campeão por isso, eu dou toda a moral pro Reis falar que realmente ele foi garfado nessa noite. Porque usando os critérios corretos da regra, e como o André falou, e isso é muito importante, você não pode usar critério de controle de octógono se outros 2 critérios não estão empatados. E olha, golpes significativos não estavam empatados, como a gente viu, o Reis conectou mais, e agressividade, os dois estavam ali, cara. Os dois estavam bem equivalentes. O Reis estava andando mais para trás, mas ele estava conectando, ele respondia, como eu falei, todos os golpes do Jones. Então, eu não vou ficar revoltado porque realmente aquele terceiro, de todos, foi o mais apertado. Mas eu ainda fico bem chateado com a situação de que, apesar de ter sido mais apertado, não significa que você pode dar para qualquer um. Eu achei que ele foi o mais apertado dos 5, mas ao mesmo tempo ainda assim o Reis levou, porque na hora que eu terminei de ver, eu senti que o Reis levou no momento que eu vi ao vivo, e na hora que a gente viu com o André, eu vi com mais clareza ainda, porque eu vi com mais calma, com mais tranquilidade. Então, é chato pro Reis, né, que fez a luta da vida dele. Obviamente tem alguns ajustes que ele tem que tomar conta ali, o gás não estava ali. Ok, ele nunca fez uma luta de 5 rounds na carreira dele, nunca chegou a lutar 5 rounds. Chegou agora, e fazer isso já contra o Jon Jones já é uma grande experiência. Tem que melhorar esse gás. Mas, cara, que luta sensacional que o Rui fez. Ele dominou a distância, tava lá incomodando o Jones toda hora, tava conseguindo conectar, defesa de quedas excepcional. Então, o Reis veio para a luta da vida dele e o Jones fez uma luta mais ou menos. E é chato você ver o lutador que não veio e não entregou tudo, não saindo com a vitória, que no caso foi o Jones. E eu vou deixar claro, se o Jones continuar com essas apresentações feijão com arroz, não for aquele Jones que a gente conhecia antes, cara, se ele enfrentar o Marreta de novo, o que vocês acham que vai acontecer se o Marreta tiver com o joelho 5 rounds? Né? Não vai, isso que o Jon Jones está fazendo não vai durar muito tempo, não vai funcionar muito tempo. Ele precisa ajustar esse jogo. Tá ficando cada vez mais apertado os resultados para ele não tá conseguindo soltar o jogo. Como ele falou, o feijão com arroz e a falta do senso de urgência, aquele negócio assim, não, eu tenho certeza que eu tô ganhando. Eu não sei, a gente não conseguiu ouvir o que o corner dele tava falando, mas, cara, não é possível que todo mundo tava achando que ele tava vencendo aqueles primeiro, segundo, terceiro round. Falou assim, não, tá tranquilo, só vai circulando o cara aí, porque essa luta já tá no papo. Eu entendo quando o cara ganha o primeiro, o segundo, o terceiro round com clareza, e ele fala assim, o quarto e o quinto eu vou administrar. Não era o caso, ele estava na desvantagem. Então, ou o corner estava passando uma leitura equivocada para ele, ou ele mesmo estava tendo uma leitura equivocada, porque esse feijão com arroz não dá. Uma derrota que ele poderia ter tido ali se o árbitro não tivesse pontuado equivocadamente. Então ele tem que ficar ligado. Se ele quiser lutar contra o Marreta de novo e o Marreta defender bem as quedas, o Marreta chegou no quinto round muito mais inteiro do que o Rei chegou. E vou te digo, se o Rei tivesse fôlego para fazer o que ele fez no segundo round, no terceiro, no quarto e no quinto, o Jon Jones essa hora é capaz de estar nocauteado. Entendeu? Porque o Jon Jones não acelerou em momento nenhum. A gente viu ali um declínio físico
físico do Reis que acabou fazendo com que o Jon Jones ganhasse o 4º e o 5º round. Mas o Jones, ele não subiu de nível, ele não melhorou, ele não foi mais agressivo em momento nenhum. Ele, do jeito que ele entrou, ele tentou derrubar, não deu certo, tá bom, feijão com arroz de 5 rounds. Ele fez a mesma coisa todos os rounds, ele usou a mesma estratégia todos os rounds, e era isso que me incomodava, de ver que o Reis claramente estava diminuindo, o Reis claramente diminuía a agressividade, diminuía o volume de golpes. Abriu oportunidade, né? Metade do round para o final, ele claramente dava uma parada naquela agressividade toda que ele estava, dando uma brecha ali pro Jones fazer alguma coisa, e o Jones não fazia. O Jones, na verdade, continuava com o feijão com arroz, dando golpes na distância, e deixando, na verdade, o Reis se recuperar. Porque várias vezes ali o Reis estava cansado e circulando. E o Jones lá, andando, sempre pra frente, andando, sempre pra frente. Mas sem aquele senso de urgência. Cadê aquela vontade? Cara, vou aproveitar agora que ele diminuiu e eu vou assassinar esse cara. Eu vou pra cima dele com tudo. Eu vou usar minhas cotoveladas. Eu vou dar uma cotovelada giratória. Cara, o Jones, há um tempo atrás, alguns anos atrás, não tinha uma luta que fosse que ele não surpreendia alguém com a porra de uma cotovelada giratória. E era um negócio excepcional de ver. Não faz mais isso. Sumiu. Virou um lutador simples, efetivo, mas simples. E essa simplicidade não vai levar ele tão longe, porque, cara, a gente sabe, ele venceu muita gente, etc, mas o MMA vai evoluindo, cara. O MMA vai crescendo, vai chegando a galera com fome aí. E se você continuar com esse feijão com arroz, você vai acabar perdendo sua cinta, e eu acho que você já deveria ter perdido nessa noite. E vamos deixar claro, a gente acha que ele devia ter perdido contra o Marreta, né? Que já não foi um resultado tão bom assim. Esse, na minha opinião, foi ainda mais claro que o do Marreta, porque no do Marreta, realmente, você vê que até a mídia especializada ficou na dúvida. Nessa, se a gente for olhar o MMA Decisions, cara, a mídia especializada com 70% a 30% viu vitória do Reis. Então, enfim, é chato você não ver o lutador que mereceu vencer com o cinturão, mas o Reis com certeza foi um grande aprendizado pra ele. Cara, com essa performance que ele teve ali, ele não vai a lugar nenhum. Ele vai com certeza voltar com mais forte ainda, e uma hora ou outra ele vai ter a chance dele de novo. Eu acho que uma boa luta talvez seja do Reis recepcionando o Marreta, né? O Marreta que deve voltar aí a lutar em 2020. É uma luta que pode acontecer, os dois estão vindo ali de batalhas contra o Jon Jones, podem se enfrentar pra ver, enfim, quem vai de novo. Afinal de contas, foi decisão dividida com o Jon Jones e muita gente acha que venceu, o outro também. Então quem vai voltar lá para disputar com o Jon Jones pode ser um tira-teima, seria uma luta interessante de casar aí. Talvez, eu sinceramente gostaria de ver o Marreta pegando uma luta um pouquinho mais para baixo do que o top 5, mas o Marreta já falou que quer pegar um top 5 porque ele não é direto pro cinturão, então é uma luta interessante de fazer. E pro Jon Jones, cara, se não melhorar a performance dele, se não parar de fazer o feijão com arroz, se não tiver um plano B, porque na minha opinião, como eu já falei, o plano A era derrubar. Não consigo derrubar, o que você faz? Não tenho o que fazer. Isso aí não pode acontecer, e isso quase custou o cinturão pra ele, e na nossa opinião, deveria ter custado. E pro Jones, ele já meio que falou que vai ter que voltar pra academia, perguntaram pra ele, vai pros pesos pesados agora? E ele falou, olha, ainda não é a decisão certa, vou ter que conversar ainda com a minha família, com meus treinadores, e ainda não sei. Depois dessa performance, eu acho que ele tem que pensar bem. Pensar bem, porque subir de categoria para um lugar onde a galera bate mais pesado, e você pega aí Miotite, essa galera enganu lá em cima, meu amigo, você não vai ter chance de recuperar, não. Você vai tomar os golpes que você tomou do Reis e vai cair. Então, vamos ver aí qual vai ser o próximo desafio do Jones. De qualquer forma, eu concordo com o André. É uma boa colocar o Reis ali contra o Marreta, mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas olha, parabéns, Dominic Reis. Não parabéns, Jon Jones. Dominic Reis fez a luta da vida dele e, cara, eu fiquei realmente impressionado com o desempenho que ele teve. Merece aí todos os parabéns e merecia sair com o cinturão, mas infelizmente não aconteceu. Galera, a gente não comentou só essa luta, também falamos do co-evento que teve defesa do cinturão aí da Valentina Shevchenko contra a Kathleen Chookagian. Então deve ter link aí do lado pra você clicar e assistir. Tem vários vídeos que a gente soltou essa semana. Dá essa força, se inscreve no canal, o botão tá aqui embaixo. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais. Até mais.